Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia. A carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Estaremos lendo os versículos de número 22, 23 e 24. Efésios 4, 22 nos diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, que escreveu essa carta, ele aqui fala que nós devemos nos despojar do velho homem e que devemos nos revestir do novo homem. Na sexta-feira próxima passada, nós falamos alguma coisa a respeito de... Quem se lembra? Do que nós falamos sexta-feira passada? Já esqueceram? A gente fala tudo de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós falamos na sexta-feira próxima passada de mudança. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo aqui, nesse texto de hoje, ele nos diz que nós devemos nos despojar do velho homem e devemos nos revestir do novo homem. Este novo homem é a nova criatura. É aquele que teve o encontro com o Senhor Jesus e que as coisas velhas ficaram todas para trás, e eis que tudo se fez novo. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, essa nova criatura, esse novo homem, ele tem que ter, precisa ter um novo coração. E o nosso assunto hoje vai ser exatamente esse novo homem. E nós vamos ver à luz da palavra do Senhor nosso Deus o novo coração deste novo homem. Abra sua Bíblia comigo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Esta nova criatura que teve o encontro com o Senhor Jesus, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ele tem que ter um novo coração. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36 e o versículo de número 26, a palavra do Senhor Deus assim nos diz: e vos darei um coração novo, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo,
e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Hoje, Deus vai fazer transplante aqui. Hoje Ele vai tirar coração de pedra e vai colocar um coração novo. O novo homem precisa ter um coração novo. Precisa. E nós vamos ver à luz da Bíblia Sagrada o porquê que esse novo homem, essa nova criatura, precisa ter o coração novo. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo. Eu disse aqui na semana próxima passada, que é dos pés à cabeça. Tudo precisa ser novo. E Deus vai começar pelo coração. Vai começar pelo coração. Mas por que pelo coração? Porque, meus amados, é do coração que procede as saídas da vida. Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo de número 26, a palavra do seu Deus diz: e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque do coração é que procedem as saídas da vida. É do coração, meus amados, que saem as nossas atitudes. É do coração que saem as nossas condutas. É do coração que saem os nossos pensamentos. É do coração que sai a nossa fala. Tudo procede do coração. É por isso que a palavra do seu Deus nos orienta que nós devemos guardar o nosso coração. Aleluia! Porque aquilo que nós fazemos demonstra aquilo que está no nosso coração. A Bíblia fala que da abundância do coração fala a boca. Abra sua Bíblia comigo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, do capítulo de número 7. E aqui nós vamos encontrar palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 23, o Senhor Jesus assim nos diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É coisa do coração. Os maus pensamentos vêm do interior do coração. E Jesus continuou dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os adultérios. Porque do interior do coração do homem saem as prostituições. Porque do interior do coração dos homens saem os homicídios. E quem disse isso, irmão, foi o Senhor Jesus Cristo. Aquele que conhece o homem pelo lado de dentro. É o único que sonda o coração do homem, é o Senhor nosso Deus.
E Jesus continuou dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os furtos. Do interior do coração dos homens sai a avareza. Do interior do coração dos homens saem as maldades. Do interior do coração dos homens sai o engano. Do interior do coração do homem sai a dissolução ou o desentendimento. Do interior do coração dos homens sai a inveja. Do interior do coração dos homens sai a blasfêmia. Do interior do coração dos homens sai a soberba. Do interior do coração dos homens sai a loucura. Jesus termina dizendo: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É por isso, meus amados, que nós temos que guardar muito bem o nosso coração. O salmista dizia: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Não é para ter a palavra do seu Deus debaixo do braço, nem na mão, e nem só no pensamento, não é só de decor, não. Tem que estar no coração, porque é daqui do coração que procedem as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa forma de ser. Quando nós agimos, nós estamos demonstrando aquilo que nós temos dentro, no interior do nosso coração. É por isso que a palavra do seu Deus nos orienta a guardar o coração. Guarda o teu coração. O homem novo precisa de um novo coração. E o Senhor disse: eu vou tirar esse coração de pedra. Eu vou tirar esse coração de pedra. O homem novo, a nova criatura, precisa de um novo coração. E esta semana, meus amados, eu fiquei estudando um pouquinho sobre o coração. Estou quase um cardiologista. Mas eu fui buscar nas Sagradas Escrituras alguns tipos de coração. Pastor Cícero Duarte, eu fiquei abestalhado com a quantidade de coração que a Bíblia Sagrada nos dá. Abra sua Bíblia comigo, que hoje nós vamos só ler Bíblia. Não vai ter muito comentário, vai ser só a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 15, e no versículo de número 10, ali a palavra do seu Deus nos mostra um tipo de coração. Deuteronômio capítulo de número 15 e o versículo 10, a palavra do seu Deus nos diz assim: livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. O primeiro coração que nós vemos aqui é um coração maligno, é um coração nocivo, é um coração danoso, é um coração maléfico, coração maligno, e que o teu coração não seja maligno. E eu fiquei pensando, meus amados, e o Espírito Santo de Deus me levou
a lembrar aquilo que está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 13 e no versículo de número 2. Ali nós vamos ver um exemplo de alguém que tinha um coração bom, mas o seu coração se tornou um coração maligno. A Bíblia fala de Judas. Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo de número 2. Preste atenção o que foi que João escreveu. João escreveu dizendo: e acabada a ceia. Você está comigo? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. E acabada a ceia, acabada a ceia, acabada a ceia. Eles tinham acabado de ceiar, sabe com quem, irmão? Com Jesus. Acabado de ceiar com Jesus. Na última ceia com Jesus, João diz que tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traz. Traição, irmão, é coisa de coração maligno. E quem coloca isso no coração é Satanás. Está na Bíblia. Foi o diabo que colocou no coração de Judas. E eu fiquei pensando, meus amados irmãos, quem era Judas? Judas era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus, antes de escolher a Judas como um dos seus apóstolos, como um dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus orou a noite toda. Jesus passou a noite toda em vigília, antes de escolher aqueles que estariam mais próximos dele, fazendo a obra. E entre eles estava um chamado Judas. E a Bíblia diz-nos aqui que esse Judas, que participou de muitos milagres do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus multiplicou pães, a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e repartiu os pães pelos discípulos, e os discípulos repartiam para a multidão. Com certeza Judas estava presente. Judas recebeu das mãos de Jesus aquele pão, e Judas também distribuiu o pão para a multidão, e na mão de Judas o pão se multiplicava para alimentar a multidão. Judas com certeza estava presente nos muitos milagres que Jesus Cristo operou. Quando Jesus chamou assim os seus discípulos e disse: olha, eis que eu vos dou poder. Judas recebeu de Jesus este poder. Jesus não se enganou ao escolher Judas. Jesus não errou ao escolher Judas, porque quando ele escolheu Judas, Judas era um crente que tinha um coração novo. Mas Judas descuidou da sua vida espiritual. E João disse que Judas deixou que o diabo, o inimigo de nossas almas, colocasse no coração de Judas agora um coração já não mais novo, mas um coração mau, um coração maligno. Ele colocou ali a traição. E está na Bíblia. E o que me causa espanto, meus amados, é que Judas, já com um coração maligno, com um coração mau, com um coração nocivo, estava sentado à mesa com Jesus. Mas no seu coração estava a traição. Estava sentado na mesa com Jesus. E Jesus sabia. Porque Jesus conhece o coração de todos nós. Não tem ninguém aqui ou fora daqui que o Senhor não conhece o que está no interior do coração. E sabe o que foi que Jesus fez? Depois da ceia, tirou a túnica, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos.
E sabe quem estava lá, irmão? Com um coração maligno? Que no seu coração estava a traição. Judas estava. A pergunta é: você lavaria o pé de Judas? Cadê o glória? Jesus lavou. Jesus lavou. Sabe o que foi que ele disse para Pedro? Pedro, se eu não lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Você não tem comunhão comigo. E não é só para Pedro, era para Pedro, Tiago, João, André e para Judas também. Ele estava dando uma oportunidade para Judas, e Judas, eu vou lavar teu pé, Judas, mas hoje você precisa mudar esse coração, Judas. Precisa tirar esse coração maligno. Tira esse espírito de traição do teu coração. Coração maligno. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, é uma passagem conhecida de todos nós. Os crentes estavam avivados, renovados, cheios de poder, cheios de graça, cheios de virtude, tal qual os crentes de São Bernardo do Campo. Um amor à obra. A Bíblia diz que os crentes vendiam seus bens e trazia ali o dinheiro, colocava nos pés dos apóstolos para que eles pudessem repartir entre os necessitados. E ali entre os crentes apareceu um casal, Ananias e Safira. Eles acharam bonito aquilo, e para se autopromover, eles não estavam fazendo aquilo de coração, eles estavam fazendo de coração maligno. Queriam estar, era a autopromoção. Eles queriam era aparecer entre os demais. E eu já tenho dito aqui, quem tem que aparecer aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O importante é que Ele cresça e que todos nós diminuamos. Ele é que é o Rei, Ele é que é o Senhor. É Ele que tem que ser louvado, honrado e adorado neste lugar. E Ananias, juntamente com a sua esposa, eles maquinaram algo. Não vamos ler todo o capítulo que os irmãos conhecem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo de número 3. Quando Ananias chega e diz para Pedro: está aqui, Pedro, eu vendi a minha propriedade, estou trazendo aqui o dinheiro. A resposta de Pedro, ele disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço? Versículo 4 termina dizendo assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. E eu fiquei pensando em meu coração, mas aquele casal, Ananias, a sua esposa, eles deixaram o inimigo encher o coração. Por quê? Porque eles estavam apegados às coisas materiais. Eles estavam apegados às coisas deste mundo. Eles estavam na igreja, mas estavam apenas procurando a sua autopromoção. Eles estavam querendo era se sobressair entre os demais. E isso é coisa que o inimigo enche o coração. A Bíblia diz: porque deixaste que Satanás enchesse o teu coração. Está querendo se sobressair? É Satanás enchendo o teu coração. Mas eram crentes, estavam na igreja. Eu compreendo que eram até cooperadores,
não era bom. E todos nós conhecemos, meus amados, qual foi o fim daquele casal. Qual foi o fim daquele casal? Coração maligno, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu vou correr porque o tempo, o relógio não espera. A Bíblia fala, amados, no livro de Jó, capítulo de número 36, e o versículo de número 13, a Bíblia fala ali de um outro tipo de coração. Jó capítulo 36, o versículo 13 diz assim: e os hipócritas de coração. É outro tipo de coração. É o coração hipócrita. É o coração falso. É o coração fingido. É o coração não sincero. É aquele coração que na tua frente está tudo bem, dando risadinha e batendo nas tuas costas, mas por detrás está te apunhalando. Coração hipócrita. Coração fingido. Mas precisa ter um transplante. Aleluia. Tirarei esse coração e vou colocar um coração novo. Deixa o cirurgião trabalhar aí, irmão. Deixa o cirurgião operar aí hoje. Ele quer trazer mudança. Nova criatura precisa ter um novo coração. Salmo de número 101. E nós vamos correr um pouquinho, porque o relógio está correndo muito rápido. Salmo de número 101. E o versículo de número 4. Nós encontramos ali um outro tipo de coração. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Coração perverso, coração de índole má, coração que está acostumado a praticar a maldade. Eu vou repetir: o coração perverso é aquele coração que está acostumado a praticar a maldade. Dia após dia só faz perversidade, só faz maldade. E o Senhor Deus diz aqui: o coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem de coração mau, de coração perverso. Mas pastor, está muito pesado, mas vou me explicar seu filho. Para entrar no céu não é fácil não, meu irmão. Para entrar no céu tem que estar tudo novo. E o Espírito Santo de Deus está começando pelo coração. E é só o começo. É só o começo. Porque Ele quer fazer uma nova criatura. É um novo homem. É um novo ser. Tudo tem que ser novo. E Ele está começando pelo coração. Salmo de número 101 e o versículo de número 5. Nós encontramos aqui um outro tipo de coração. Aquele que difama o seu próximo. Fala mal. Difama o seu próximo às escondidas. O Senhor diz, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofre. É outro tipo de coração.
é o coração soberbo, é o coração arrogante, o coração orgulhoso. Eu tenho dito aqui, o homem que tem esse coração soberbo, ele só pisa no chão por causa da gravidade. Porque se não fosse a força da gravidade, ele não pisava no chão. Coração soberbo, orgulhoso, arrogante, nariz empinado, pensa que é alguma coisa. Coração soberbo. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Graças a Deus. Jesus, que é Deus, Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. Mas não pode ser só de aparência, não, porque tem alguns aí que são tal qual o coração hipócrita. É só de aparência, é só de fachada, não tem nada de manso e humilde. Ele é arrogante e é soberbo. Mas Jesus diz: tem que ser manso e humilde de coração. Aprender de mim. Eu vou ter que parar. E tem tanto coração para a gente falar. No livro de Jeremias, e todos nós conhecemos essa passagem, capítulo de número 17 e o versículo de número 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Coração enganoso, aquele que falta com a verdade, aquele que engana. Irmão, esse engano vem do coração. Enganoso é o coração. Mas escute, preste atenção que diz o versículo de número 10. E estamos em Jeremias 17 e 10. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu conheço o teu coração, milésimo de milímetro, todinho, até onde tu pensa que eu não penetro, aonde você está pensando que tem ali aquele rancor, aquela maldade, aonde tem aquela ferida que não cicatriza, o Senhor, Ele conhece. O Senhor diz: olha, eu esquadrinho, eu conheço o coração. No Salmo de número 58 e o versículo de número 2, nós vamos encontrar ali mais um tipo de coração. Cinquenta e oito do livro dos Salmos e o versículo 2 diz assim: antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Sabe o que é forjar, irmão? Forjar é fazer. Forjar é fazer. Forjar é produzir. Forjar é fabricar. É um termo usado para ferreiro, né? É usado para ferreiro. O ferreiro, ele forja. E aqui, ferramenteiro. Ele fala um ferramenteiro, deve ser um. Aqui, a palavra de Deus diz: forjais no coração o que? Iniquidade. Forjais
no coração perversidade. Forjais no coração pecado. Porque pecado é iniquidade, ou iniquidade é pecado. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Eu descobri aqui no Salmo de número 58 e o versículo 2 que esse coração aqui, irmãos, ele é uma fábrica de iniquidade. Forjais iniquidade, produzis iniquidade, produzis maldade, produzis perversidade, produzis pecado. É um coração que é uma fábrica de iniquidade. Mas o Senhor está dizendo: eu vou tirar esse coração. Esse coração não serve para mim. Por isso que o Senhor Deus disse: olha, hoje eu vou trocar o coração. Eu vou tirar esse coração de pedra. Eu vou tirar esse coração maligno. Eu vou tirar esse coração hipócrita. Eu vou colocar um novo coração. No livro dos Gênesis, no capítulo de número 5, no capítulo de número 6 e no versículo de número 5, a Bíblia diz que o Senhor viu, porque não dá para esconder nada do Senhor. Se o irmão e a irmã pensa que Deus não conhece o seu coração, aqui a palavra do Senhor diz: e viu o Senhor. Estamos no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Sabe o que foi que o Senhor Deus viu? O coração. E o Senhor viu que esse coração, até a imaginação dos pensamentos era má. A imaginação dos pensamentos do coração do homem era mal. E o que me chama a atenção aqui, era mal, mas não foi mal só ontem, não é só mal hoje. A Bíblia diz que era mal continuamente. É por isso que o Senhor Deus diz: basta, eu preciso trocar este coração. Eu preciso tirar esse coração de pedra. Eu preciso colocar um coração novo. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 11, no versículo de número 19, quando o Senhor vê que o coração do homem, ou até a imaginação dos pensamentos do coração do homem, era má e má continuamente, o Senhor Deus diz: e lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quando o Senhor Deus viu que o coração do homem, as imaginações, os pensamentos do coração do homem era mau, ele disse: eu preciso tirar esse coração, e eu vou colocar um coração novo. Mas o porquê desse coração novo? Qual é o objetivo do seu Deus em trocar este coração, em colocar um novo coração? Versículo de número 20 diz: para que andem nos meus estatutos. Eu vou colocar um coração novo para que andem nos meus estatutos. Eu vou colocar um coração novo para que guardem os meus juízos. Eu vou colocar um coração novo para que os executem.
E quando tiver um coração novo, o seu Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem tem coração novo, guarda os estatutos. Quem tem um coração novo, anda nos estatutos do Senhor. Quem tem um coração novo, exercita os estatutos do Senhor. E quem tem um coração novo, ele é filho do Senhor, e o Senhor é o seu Deus. É por isso, meus amados, que no Salmo de número 139, versículo 23 e versículo 24, o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelas veredas eternas. E vos darei um novo coração. Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 5. O seu Deus diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar os nossos irmãos diáconos